Agora você tá... Será? Então vamos começar então. Ai, estamos aqui com Eduardo Rocha, um conhecido ex-gay do Brasil, e vamos fazer 7 perguntas para ele esclarecer como que funciona a questão de gays e de ex-gays. A primeira pergunta é: quando algum heterossexual ora para perder o desejo por mulher, Deus retira esse desejo dele, Eduardo? Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Privilégio para a gente poder estar aí esclarecendo, né, as dúvidas do pessoal, poder compartilhar um pouco da nossa experiência. E, Uhum, sinceramente, eu separo muito bem essas duas questões, porque quando Deus ele tem uma conversa com Caim, ele fala para Caim de maneira muito clara, né? O seu desejo vai ser contra você, mas cumpre a você dominar o seu desejo. Ou seja, Deus ele não nos isenta da responsabilidade. Ele está deixando muito uhum, claro que dominar sobre o nosso mau desejo ou sobre aquele desejo que é contrário à palavra de Deus é uma responsabilidade absolutamente nossa. Imagina uma nossa. situação onde você Uhum, passa, por exemplo, por uma situação de muita raiva. De uhum, repente você sente vontade de bater, de matar, de, sei lá, você sente um desejo. Quer dizer que se aham, você der vazão a esse desejo, a esse mau desejo, você não vai ser responsável pelo seu ato? Então eu não sim, acredito que o fato da pessoa orar para Deus e pedir para Deus tirar o desejo, que Deus vai fazer isso. Não que isso não possa acontecer, mas sim, que na relação com Deus não tem muito essa questão. E outra coisa que sim, você falou, né? Você falou sobre o hétero. Eu acho que Deus ele não faz acepção de pessoas. Acredito que Deus não faz acepção de uhum, pessoas. Ou seja, também, peraí, Deus vai olhar e vai ver quem está pedindo, se é um hétero, se é o homo, se é quem está. Ou seja, não faz o menor sentido isso. Né? Deus não se relaciona conosco a partir da nossa sexualidade. Ele se relaciona conosco a partir da sua santidade, sim. da santidade dele mesmo. Bem esclarecido, entendi. Não tá aparecendo sua imagem para mim, tá? Tá. Segunda pergunta. Na sua opinião, quem sofre mais conflito interno? Um ex-gay que não pratica mais a homossexualidade, que é o meu caso, ou alguém que nunca praticou, mas luta contra a sua vontade de praticar? Ou seja, tem um ex-gay que praticou e ele luta, porque ele não quer praticar mais essa vida, ele não quer mais. E tem aquela pessoa que ela nunca fez, mas ela morre de vontade de fazer. E quem, na sua opinião, quem mais sofre internamente esse conflito? Eu acredito, Rafael, que ambos, porque assim, acho que não existe uma comparação em termos de nível de sofrimento, né? Quem sofre mais, se é quem Aham, praticou, quem não praticou, até porque cada pessoa tem uma aham, história única. Então, às vezes, e a palavra de Deus nos trata na nossa individualidade, né? Agora, uhum, eu gosto de ressaltar o que o apóstolo Paulo falou. Eu sou péssimo de endereço de Bíblia, mas eu gosto muito dessa frase quando ele diz assim: olha, vocês não estão ainda derramando sangue. Então, por que vocês estão reclamando? Entendeu? Vocês não chegaram ainda ao nível de entrega de derramar o sangue. E às vezes a gente uhum, começa a reclamar com Deus, e aí a gente começa a entrar na murmuração com Deus, quando uhum. a gente começa a achar que o outro está sofrendo menos do que a gente, achar que a gente É, está sofrendo mais do que o sofre outro. mais. Aham, Então, assim, não tem isso, até porque a gente conversa com muitas pessoas e a gente sabe que existem pessoas que elas nunca praticaram o ato sexual uhum. fisicamente, mas ela tá ali viciada na pornografia, ela tá ali Pornografia, se sim. entregando à lascívia da mesma forma. Então, Aham, quer dizer, aham, às vezes ela vai se poupar numa questão física, fisiológica. sim. Então, essa pessoa ela não Mas vai lá. mental é a mesma coisa, entendi. Mental e espiritualmente é a mesma coisa. Sim, entendi.
Terceira pergunta, pode ser? Pode ser. Você gostaria de ter sentimento, desejo e atração heterossexual? Acredita que está em qual nível desse processo? Porque é um processo. Então você acredita que você está em qual nível desse processo? Sem dúvida nenhuma que é um processo, né? Agora, Sim. eu gosto de contar para as pessoas um pouquinho da minha história, principalmente Aham. porque quando eu comecei a ter o meu relacionamento com a minha esposa, que a gente já está aí, a gente começou a namorar no ano de 2007, então a gente está junto há 11 anos, e a gente se casou em 2011, então eu tenho 7 anos de casamento com ela. Aham. E no começo do nosso namoro foi muito complicado e eu fui muito honesto com ela, fui muito verdadeiro com ela quando eu cheguei para ela e falei assim, olha, nós temos um problema, porque eu não sinto nenhum desejo, nenhuma atração sexual por você. E de alguma forma isso, ela ouvir isso de mim naquele momento foi impactante para ela. Aham, Só sim, que sim. quando ela retornou, ela foi orar, ela foi buscar de Deus. Quando ela retornou, Deus deu para ela uma palavra. E qual foi Uhum. a palavra? A palavra de Deus para ela foi: a obra que eu comecei, eu vou concluir. Então Deus falou com ela a respeito desse processo. E a partir do momento que ela ouviu essa palavra, ela trouxe essa palavra para mim e ela falou: olha, eu creio no milagre de Deus. Então nós vivemos juntos nesse período esse processo até chegar de fato, tanto é que a gente foi de fato, mas isso por uma questão, não era pela questão de atração ou não atração, era por uma questão de honra, de compromisso com Deus, que a gente só foi ter relação Aham, de fato no casamento. entendi. E ali, né, que tudo se consumou, um pouco antes, a gente foi surpreendido por Deus nesse sentido, de vencer esse obstáculo, de despertar esse desejo. Então, acredito muito que é esse processo. E se você me pergunta hoje, eu percebo que há uma evolução na relação, entendeu? Entendi. Na relação sexual do casal. Agora, quando existe verdade, quando existe santidade e quando existe compromisso, existe o milagre. E se faltar um desses ingredientes, aí eu acredito que realmente a gente não consiga viver como casal a plenitude daquilo que Deus tem pra gente. Então, ser honesto com a pessoa que você está tendo um relacionamento, até para que ela faça a opção. Então, assim, eu quero conviver com isso, porque há um preço também a se pagar. Então, por exemplo, o meu testemunho de vida é público. Então, Eduardo, repete a frase que você falou para a Genoveva, para ficar bem claro, para ficar registrado. eu não sentia desejo Por mulheres. no começo do nosso relacionamento. Entendi. Ok. Próxima pergunta. Número 4. Eduardo Rocha. É pecado o ex-gay ter sentimento, desejo homossexual? É pecado? Vai para o inferno a pessoa que tem sentimento e tem desejo homossexual? É pecado ou não? Olha, sinceramente, Rafael, Ah, a gente precisa amadurecer muito como igreja, como sociedade, a gente precisa entender algumas coisas que a Bíblia deixa muito clara, mas as pessoas têm dificuldade de entender, principalmente aham. em relação ao celibato. Por quê? Olha Uhum. que coisa incrível, né? O apóstolo Paulo, ele traz o celibato como algo que era um chamado de Deus para ele. E Uhum. hoje a gente percebe que existe um grande problema em as pessoas assumirem esse chamado. Então,
existe toda uma pressão, né, dentro da própria igreja, que o cara que se converteu, para ele provar a masculinidade dele, para ele provar que ele é homem, Aham, ele precisa se aham. casar. E quer dizer, e aí a Perfeito. gente, como igreja, a gente ignora essa questão. Ah, Aham, mas você tá fugindo um pouco da pergunta. Eu não estou fugindo da pergunta. Eu quero dizer que aham. existem pessoas que vão optar pelo celibato, que vão abraçar esse Sim, um chamado, monte. Sim, eu conheço né? um monte. E que Sim, a partir do momento que ela entende que isso é um chamado de Deus para a vida dela, Deus, independente se ela sente desejo, se ela sente atração, seja por qual for, seja por tá homem, seja certo. por mulher, seja pelo que for, o que Então Deus você está vai olhar dizendo é que não é pecado. o que Você Deus está vai dizendo que não é olhar pecado. Ah, é o que Deus vai olhar na vida dessa pessoa, porque o desejo em si, ele é ah, involuntário. sim, Então involuntário. imagina a seguinte cena, ó, vou tentar desenhar isso aqui de maneira Tá. bem didática. Imagina que Tá. esse aqui, ó, essa mão, tá? Essa Não mão, tô te vendo. Eu não tô te vendo. mas tá aparecendo na câmera. Tá Essa bom. mão é o meu objeto de desejo. Olha só, Aham, ela passou pelos meus olhos. Se ela sim, passou pelos meus olhos, é involuntário. entendi. A partir do momento que ela passou, eu tenho agora a responsabilidade de continuar Aham. olhando ou Ou de não, né? desviar o meu Aham, olhar. Tá vendo? sim, sim. Então, se esse é o meu objeto de desejo, o que cabe a mim fazer? Desviar o olhar desse objeto de desejo. Você está Aham, entendendo isso? Então, sim, quer claro. dizer, o que Deus está avaliando não é o desejo que você está sentindo ou que você está deixando de sentir, mas é o seu Entendi. esforço em Em resistir. que você tem em resistir e Entendi. fugir desse desejo. Entende? Então, o Porque você está desejo em explicando si, ele não que é é pecado. involuntário. Sim, o desejo é involuntário. Então, se é involuntário, não tem por que ser pecado. Exatamente. Agora, quando é que o desejo se torna pecado? A partir do momento que eu começo a alimentar Aham, esse aham, desejo. Então, sim. imagina o seguinte: o desejo veio na minha mente. Uhum, A partir do momento que ele veio na minha mente, o que eu vou fazer? Eu identifico que esse desejo ele não provém da vontade de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rejeitar esse desejo. Eu vou orar contra esse desejo. Eu vou clamar a Deus contra esse desejo. Eu vou denunciar esse isso. desejo. Ou eu vou alimentar esse desejo, eu vou dar Sim. vazão a esse desejo, eu vou É o que internalizar esse desejo e a maioria faz isso aí. eu vou alimentar esse desejo. Então, a Aham, partir desse momento, esse desejo se tornou pecado na minha vida. aham. É que nem a parte que você falou de Caim, né? A ti cumpre dominá-lo, né? Ou Exatamente. seja, se Caim dominasse o desejo, ele não matava o irmão Abel. Ué. Exatamente. É exatamente isso. Pois é. Quinta Sua, pergunta. sua câmera agora deu uma sumida aqui, mas tudo bem. Pra mim, eu tô me vendo. Agora você também sumiu pra mim. É, próxima, pode ser? Pode. Tá. Você acredita que muitos ex-gays não sabem como fazer para diminuir o desejo homossexual? Você acredita nisso? Rafael, eu acredito que falta muita instrução, Aham, falta muita. Até por parte. Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que falta muita instrução de quem busca e de quem oferece ajuda aham, nesse sentido. Entendeu? aham. Então eu acho que falta.
falta humildade também, às vezes, da nossa parte, no sentido Uhum. de reconhecer as nossas limitações, porque às vezes a gente acha que o testemunho ele, ele acaba sendo um subterfúgio para muitas pessoas. Entende o que eu quero dizer? Até Entendo, sim. é muito precoce, tem gente Aham. que se expõe muito sem preparo, entende? Sem buscar realmente internalizar tudo isso, vivenciar tudo isso, experimentar tudo isso, aprofundar tudo isso, estabelecer ali os fundamentos disso e acaba acontecendo o que a gente vê, né? Escândalos, porque Uhum. a gente vê muito escândalo acontecendo nessa questão da sexualidade justamente por isso, por esse despreparo, por essa imaturidade. Eduardo, a pergunta é: você acredita que muitos ex-gays não sabem como fazer para diminuir o desejo homossexual? A maioria dos pastores, das pessoas que tratam homossexual ou então ex-gay, falam para a pessoa ler a Bíblia e fazer jejum. Fora isso, não tem um outro trabalho, não tem uma outra técnica, outro caminho, não tem. É só isso: oração e jejum. No seu ponto de vista, a pessoa que quer se libertar, ela tem que seguir só isso, só essa linha, ou tem mais alguma coisa que ela pode fazer? Eu vou responder por mim, Rafael. Se eu tivesse ido Sim. por esse, se eu tivesse ido por esse caminho, eu acho que eu não estaria em pé hoje. Aham. Eu acho que eu fiz muitas outras coisas que não necessariamente tem a ver com isso, inclusive, que me ajudaram muito. Aham. Eu vou te dar um exemplo prático, né? Tá. Desenvolver relacionamentos saudáveis com outros homens. Desenvolver intimidade com outros homens. Como assim? Intimidade. O que é a gente ser íntimo um do outro? É a gente participar um da vida do outro, a gente se expor um para o outro, entende? Entende? Porque assim, o que eu vejo na questão da sexualidade, um dos principais problemas que é recorrente a maioria das pessoas que a gente conversa, que a gente atende, que a gente ministra na vida delas, há dois fatores que são praticamente unânimes, Aham. né? Sim. A relação com a figura paterna e Uhum. Que é muito importante, sim. e a relação com a figura masculina. Então, de Sim. maneira geral, é lógico que existem exceções e tudo mais, mas de maneira geral, que a gente nota? Uma alienação em relação ao universo masculino Uhum. e não existe um vínculo emocional desse homem com o seu pai, com a figura paterna. Paterno. E Aham. quando eu falo de vínculo emocional, é um vínculo emocional que é do filho para o pai e do Do pai para pai o para o filho. filho. Então é Sim. um amor correspondido, Recíproco, sim. né? Então assim, a gente sabe que na grande maioria dos casos esses dois pontos eles foram rompidos. Então eu não vejo como de alguma forma fragmentar esse desejo, diminuir esse desejo, sem passar por Hum. esse desenvolvimento de uma relação afetiva, uma relação com outros homens, uma religação com esse universo masculino. Tá, mas e aquela pessoa que perdeu o pai dela? Ela pode pegar o irmão da igreja e substituir como pai? Não tem nada a ver com substituição, porque assim, ninguém ninguém vai fazer o papel de pai para você. Sim. Ninguém, Aham. ninguém, O que, ninguém o pode que ela fazer. pode fazer?
no caso que ela não tem o pai, o que ela pode fazer? Ela pode buscar uma Ah, referência, ela pode buscar, só que aí entra uma outra questão, por quê? Porque isso ah, precisa ser uma via de mão dupla entendi. também. Então, o que que falta? E aí a gente percebe vou dar um exemplo rápido aqui para você. O Tá. garoto, afeminado, começou na escola, e aí ele ia para junto das amiguinhas, as coleguinhas. Então ali já houve uma ruptura do universo, do Aham, universo aham. masculino. Em casa, era mãe, era irmã, era tia, era avó. Alienação da figura masculina também, desse universo relacional Uhum. masculino. E aí o que que acontece? Quando esse homem ele chega na igreja, ele repete esse ciclo. As Aham. mulheres da igreja têm muita facilidade de se aproximar desse homem, Sim. e os homens da igreja têm uma grande dificuldade de se aproximar desse homem. Aham. Não sabem lidar. Até porque corre-se o risco, e eu costumo falar isso de maneira muito enfática, porque hoje a gente dá treinamento também para líderes, né, para É. pastores, para pessoas receberem essas pessoas na igreja. Então, Uhum. o que que acontece? Quando você começa a desenvolver essa relação, é muito comum haver uma confusão. O que que eu falo de confusão? Do cara se apaixonar por você. E aí, se você não tiver maturidade, entendimento, discernimento e um amor por essa vida, o que que você vai fazer? Você vai simplesmente abandonar ela, você vai simplesmente romper com a relação. Quando, na verdade, o que você precisa estabelecer são os limites dessa relação. Não sei por que caiu. Caiu você. Cadê o Rafael? 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 Bom, tivemos um pequeno problema aqui com o Rafael e por algum motivo caiu a ligação, mas eu espero que tenha sido esclarecedor aí essas dúvidas, essas perguntas. E se a gente tiver mais alguma pergunta, a gente vai ter uma grande alegria em poder dúvidas. A gente vai deixar aí na descrição o link do nosso grupo no WhatsApp para que você possa entrar, participar. E se eventualmente também você quiser participar de um aconselhamento conosco, vai ser uma grande honra e uma grande bênção poder te ajudar. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.